Um erro de cena quase tirou a vida da atriz. O ator foi demitido por estar gordo demais. Essa foi a terceira vez consecutiva que trocaram o ator que interpreta Tommy Jarvis. Esse filme foi inspiração para o filme Pânico. E é o único filme da franquia a não ter cena de nudez por um motivo diferente do que muitos acreditavam. Eu sou Alex Michael e você acompanha agora curiosidades de Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Para falarmos da parte 7, esse vídeo tem que bater bastante like aí. Bora caprichar no like, conto com vocês e se inscrevam no canal. Sexta-feira 13, parte 6, foi lançado em 1º de agosto de 1986 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil só chegou em 2 de março de 1987. Com um orçamento de 3 milhões de dólares, foi o primeiro filme a faturar menos de 20 milhões de dólares, tendo um valor total de bilheteria arrecadado em quase 19 milhões e 500 mil dólares. Apesar do baixo faturamento, o filme é considerado por muitos como o melhor da franquia Sexta-feira 13. O diretor Tom McLoughlin ficou cada vez mais frustrado com o produtor Don Burns devido às medidas de corte de custos de Burns e a mudança de cenas sem informar McLoughlin. Na verdade, parte disso foi porque Burns tinha vários acordos com o estúdio. Um deles era que ele receberia um bônus se o filme fosse concluído no prazo. Quando McLoughlin descobriu esse acordo e que Burns também havia providenciado para ficar com um cooler que estava em cima de um trailer usado para a cena de um filme e que o cooler custou uma quantia significativa de dinheiro, em retaliação a isso, para a cena do acidente do trailer, McLoughlin fez a equipe desparafusar o cooler antes da cena ser filmada. Assim que o trailer capotou, o cooler voou do topo e caiu, o que o destruiu completamente. McLoughlin disse que isso valeu cada medida mesquinha que o produtor Don havia tomado. A ideia original era manter o mesmo ator para interpretar Tommy Jarvis, que seria o garoto Corey Feldman, de Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Mas o ator não retornou para Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, pois optou por trabalhar em Os Goonies. Então, John Shepherd foi escalado para o 5º filme interpretando Tommy. Depois de se tornar um cristão renascido, John Shepherd não quis reprisar o papel e seu personagem foi para o ator Thom Mathews, que já havia trabalhado na comédia de terror A Volta dos Mortos-Vivos, ficando assim responsável por ser o Tommy Jarvis em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Os filmes foram lançados respectivamente em 3 anos consecutivos, 1984, 1985 e 1986. E em todos os 3 anos, o ator que interpreta o Tommy foi trocado. Aparentemente, nenhum queria fazer Sexta-feira 13 novamente, e essa é a última vez que ouvimos falar de Tommy na franquia para o cinema. Vá pro inferno, Jason. Os produtores queriam adicionar nudez, então o roteirista e diretor Tom McLoughlin pediu a Darcy DeMoss para fazer topless durante sua cena de sexo, alegando que já esteve nua em Como Conquistar as Garotas de 1984, 2 anos antes. Mas ela se recusou, apesar de estar nua em Reformatório de Mulheres no mesmo ano em que esse filme saiu. Ela revelou em um documentário anos depois que estar nua não era o problema. O problema real era que a produção não havia negociado com ela quando ela assumiu o papel pela primeira vez. E não se ofereceram para pagá-la nada a mais quando o diretor pediu para ela se despir. Darcy DeMoss passou a fazer cenas de nudez em vários filmes após esse. Aí tá explicado, o único filme do Sexta-feira 13 que não tem cena de nudez é justamente porque eles não queriam pagar para a pessoa ficar nua na frente da tela. Aí não dá também, né?
Algumas cenas desse filme são memoráveis, como a cena no cemitério que foi filmada, os takes abertos em um cemitério real na Geórgia, e os takes mais próximos, tanto como a abertura do caixão de Jason, foram filmadas em um estúdio da Paramount, com chuva falsa, máquina de fumaça e os raios sendo adicionados digitalmente. Já outra cena bem lembrada é quando Jason tem o pescoço cortado pela hélice do motor do barco. Essa cena foi filmada em 3 locais diferentes. Os takes embaixo d'água foram filmados em um tanque com temperatura controlada em Los Angeles. As cenas em cima da água foram filmadas em um lago da Geórgia. E os takes do motor cortando o pescoço de Jason foram filmados na piscina do pai de Tom McLaughlin. As cenas gravadas na piscina destruíram o filtro que mantém a piscina limpa. O roteiro original continha material que fazia alusão ao pai de Jason, o que até o momento continua sendo o mais próximo que a franquia chegou de lançar alguma luz sobre o personagem misterioso nos filmes para o cinema. No roteiro, a lápide de Pamela está ao lado da de Jason. Uma referência ao fato de que alguém pagou para que Jason fosse enterrado, explicando porque ele não foi cremado, como o prefeito disse em Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo. Além disso, há uma cena final em que o pai de Jason visita o túmulo de seu filho, aparentemente ciente do fato de que Jason não está lá dentro. Essas cenas nunca foram filmadas, mas foram feitos os storyboards, e eu gostaria muito de ter visto esse final com o pai do Jason, seria muito da hora. Dá uma olhada aí, porque já vai valer o seu like, e comenta o que você achou desse final com o pai do Jason. Oh, thank you, Mr. Voorhees. O ator original para interpretar Jason nesse filme era Dan Bradley, que foi demitido por ser muito gordo. Eles reformularam o papel com C.J. Graham, que na época era um gerente de restaurante sem experiência em atuação, mas com formação militar como soldado do exército. Isso o tornou perfeito para receber ordens e executar acrobacias com precisão militar sem necessitarem de dublês. As cenas de paintball com Dan Bradley não foram refeitas, o que significa que ele interpreta o Jason por uma breve parte do filme. Depois disso, é C.J. Graham que entra como o assassino mascarado o restante do filme. Então nesse filme aí tivemos 2 Jason, hein? O compositor Harry Manfredini disse em uma entrevista que a música usada na cena em que o corpo de Jason é desenterrado foi emprestada do hino latino Dies Irae. Ele continuou afirmando que cantou isso na escola de coral quando ainda era criança e que gostaria de ter uma orquestra para tocá-la no filme. Ele escolheu essa música em particular porque ela se encaixava no tom gótico do filme. Essa música também foi usada como tema principal para O Iluminado de Stanley Kubrick, alguns anos antes. Um acidente quase aconteceu com a esposa do diretor nas gravações e ela quase morreu de verdade. Quando Jason tenta acertar Lisbeth com uma lança através do para-brisa do carro, o dublê deveria apontar para o lado oposto, mas devido ao impacto do para-brisa, a trajetória da lança real e muito afiada foi direcionada para Nancy McLaughlin, que conseguiu se esquivar do golpe de C.J. Graham e evitou por pouco ter sua cabeça empalada pela lança que era de verdade. You know, if you watch the movie again, you'll see it just misses, nailing where she goes in the passenger seat. O diretor Tom McLaughlin levou para casa alguns adereços do filme, incluindo a lápide de Jason que fica do lado de fora da sua casa, feita para parecer que Jason está enterrado em seu quintal, e seu caixão que fica em sua garagem. O diretor conta como um funcionário da cidade se recusou a entrar em seu quintal para ler o medidor porque ele pensou que um corpo estava realmente enterrado lá.
A última cena filmada foi o capotamento do trailer. O diretor Tom McLaughlin ficou apavorado durante as filmagens, pois só poderia haver uma tomada e a queda tornou a cena incrivelmente perigosa para CJ Graham, embora ainda não esteja claro por que Graham estaria no trailer quando ela capota, já que seu personagem só aparece depois do trailer já estar capotado. Probably the most difficult thing was the big RV gag, because that really required somebody be in that thing. Lisbeth é interpretada pela esposa do diretor, Nancy McLaughlin. Eles se conheceram no Paramount Studios enquanto ele interpretava um monstro no filme Semente do Diabo de John Frankenheimer. Ela faz suas próprias cenas aqui, sem dublês, e diz sempre que quando gravou suas cenas a água estava congelando e foi um pavor estar com a cabeça embaixo d'água, por diversas vezes que tiveram que regravar essa cena. My head had a vice under the water and the regulator wasn't working. And the mud was going down my throat, so they had to redo that several times, and it was very scary. Anos após o lançamento deste filme, Kevin Williamson disse ao diretor Tom McLaughlin que Sexta-feira 13, parte 6, teve uma grande influência em sua infância e o ajudou a se inspirar para escrever o roteiro do seu filme de terror Pânico, lançado em 1996. Rule of surviving a stab movie: never answer the... I'm bored. A sequência de abertura de Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, é uma homenagem às aberturas dos filmes 007. Em vez de uma rápida virada para a câmera com um tiro, é uma rápida virada para a câmera com um golpe de facão. O escritor e diretor Tom McLaughlin decidiu que Jason não atacaria uma criança por simpatia, já que quando Jason Voorhees morreu, ele ainda era uma criança. Concluímos a sexta parte de Sexta-feira 13 e ainda tem mais 6 filmes para nós falarmos. Se quiserem que eu continue com essa franquia, capricha no like aí e compartilha muito. Se o Jason não me encontrar ou encontrar você, nós se vemos no próximo vídeo.